Fala, gurizada. Hoje a gente vai ter uma aula de Python. Fala, gurizada. Hoje a gente vai ver o assunto mais importante dessa playlist sobre Python, que é o uso de funções. Principalmente pela forma que a gente tem como organizar o código, se a gente está programando sequencialmente, e também para quem vai programar depois orientado a objetos. Então é um conceito que a gente tem que aprender, que vai ajudar bastante vocês no futuro. Então, o que seria uma função? Uma função nada mais é do que um bloco de código no qual a gente vai dar um nome para esse código. E dessa forma, toda vez que a gente precisar reutilizar um código similar, aquelas mesmas instruções, a gente não vai precisar reescrever ela, a gente só vai chamar ela através do nome que a gente nomeou. Então, um nome que a gente deu para a função. Simples assim. Então, aqui um exemplo bem simples. A gente tem uma função, a gente está definindo uma função através da palavra reservada def. O nome que a gente está usando é greetUser. A gente está abrindo e fechando parênteses para indicar que é uma função. Dois pontos para dizer que está começando a função. E a única coisa que faz a nossa função greetUser é escrever na tela, através da função print, o texto olá. Depois a gente tem a nossa função principal, o defMain, que o que ele vai fazer é invocar aquela função greetUser. E finalmente lá no final a gente vai chamar a função main para ser executada. Então o que vai acontecer é que o main vai chamar o greetUser, que vai executar finalmente o print de olá. Aqui a gente já usa a mesma função, só que um pouquinho modificada. Nesse caso aqui a gente está definindo a função greetUser, só que nessa função greetUser ele está recebendo como parâmetro de entrada uma variável chamada user. Então a gente vai usar o conteúdo que nos passarem quando chamarem a função e a gente vai criar, concatenando com o olá e com ponto de exclamação, uma mensagem para o usuário. Então ali no nosso programa principal, no defMain, a gente tem a variável name. Quando a gente pedir qual é o seu nome para o usuário, quando aparecer qual é o seu nome, o usuário vai digitar, nesse caso, nesse exemplo, Joe, e a gente vai chamar duas vezes a função greetUser. Primeiro passando o conteúdo da variável name, que é a string Joe, e depois passando diretamente um texto, um literal, uma string chamada Mary. Então vocês vão ver que das duas vezes que a gente chamou a função, ela executou o mesmo código. O que mudou foi o parâmetro de entrada que a gente passou. Agora a gente pode passar mais de uma informação, a gente não é restrito a ter só um parâmetro de entrada. Então aqui nesse caso aqui a gente vai receber tanto o primeiro nome, first name, quanto o segundo nome, o sobrenome da pessoa que a gente vai fazer o greeting, vai dar o oi. Então primeiro a gente vai pedir qual é o seu primeiro nome, caro usuário, qual é o seu sobrenome. Então aqui no exemplo o usuário digitou Joe para o nome e Turner para o sobrenome. E aí a gente chamou a função greetUser, que foi lá para cima, e vocês notem que a gente não precisa ter o mesmo nome da variável que a gente tem no nosso programa principal, no main, do que o parâmetro de entrada que a gente recebe lá na função greetUser. E aí finalmente ele vai mostrar a mensagem usando o primeiro e o segundo nome da pessoa. E é importante salientar que a gente tem que sempre cuidar a ordem dos argumentos, né, dos parâmetros da função. Se a gente trocasse, invertesse last e first na hora de chamar ali dentro do main, de chamar a função greetUser, ia acontecer o contrário. O que ia aparecer na tela seria olá, Turner Joe. Então a gente tem que cuidar disso, principalmente quando a gente está tratando com variáveis de tipo diferentes, né? Uma coisa bem legal do Python, que é o uso de valores padrões, valores default. Então o que acontece? A gente está definindo ali uma função chamada greetUser novamente, a gente está definindo um parâmetro chamado user. O que faz aquele símbolo de recebe o texto jack, entre aspas simples? O que acontece é, quando o usuário informar um texto qualquer, o parâmetro user vai receber esse texto qualquer que o usuário informou. Caso o usuário chame a função greetUser e não passe nenhum parâmetro, por padrão ele vai fazer com que o user receba o texto jack. Então aqui ali embaixo na função main a gente está chamando duas vezes a função greetUser. Na primeira a gente está passando o conteúdo que o usuário digitou, que é Joe, e na segunda eu estou passando nada. Então eu estou só chamando a função greetUser sem passar um parâmetro de entrada, aí ele vai usar o valor padrão, o valor default jack. E a gente vai poder criar, sempre que a gente for criar uma função nova, a gente tem que botar a palavra reservada def, o nome da nossa função, para quando a gente for
invocar ela. A lista de parâmetros, se a gente não tiver nenhum parâmetro é só fechar o parênteses. E dois pontos e os comandos que vão estar dentro daquela função. Lembrando, relembrando bem importante, todos os comandos que vão estar dentro dessa função tem que estar com um tab para a direita, para indicar que faz parte da função que a gente está definindo naquele momento. Então, a gente pode, algumas observações sobre funções, a gente pode chamar a função que a gente criou quantas vezes a gente quiser. Posso chamar uma função dentro de outra. Posso criar... Quando eu crio uma função, eu acabo tornando o meu código, o meu programa menor, porque eu estou eliminando código repetido. Principalmente quando for um código mais complexo, vocês podem notar que é bem importante usar funções. Senão fica um código confuso, difícil de fazer manutenção, difícil que alguém entenda o nosso código também. E o bem interessante é que a gente pode dar um nome que seja relevante para aquele grupo de comandos que a gente está juntando. Então, se a gente colocar um nome significativo para a função, auxilia até mesmo para entender o código. Então, alguém que vai olhar nosso código já vai entender de cara, porque o nome das nossas funções são bem representativos. Então, aqui um exemplo bem simples, de novo, só para a gente continuar, que eu estou pegando e definindo duas funções, nova linha e 3 linhas. No caso da função nova linha, a única coisa que ele faz é imprimir uma linha em branco. E no caso da função 3 linhas, ele vai chamar a função nova linha 3 vezes. Então, o que acontece quando a gente executa? Primeiro vai dar um print, mostrar a primeira linha, ele vai dar 3 enters e finalmente vai mostrar a segunda linha. Isso aqui é interessante, né? Quando a gente fala variável e parâmetro, a gente tem que levar em consideração que quando eu defino uma variável ou um parâmetro dentro de uma função, ela só existe ali dentro. Então, quando eu defino, se eu modificar ela, alterar ela dentro da função, isso obrigatoriamente não vai alterar o conteúdo de quem nos passou essa informação. Então aqui um esqueleto de todos os nossos programas Python futuros. A gente vai ter o nosso dfmain lá como primeira função, a principal, que é o que, quando alguém vai olhar nosso código, é o que mais importa para nós. E depois, na sequência, vai ter todas as funções que a gente definir, que vão ser usadas na main ou em outras funções. E, finalmente, lá no final, a gente vai ter a chamada da função main para ser executada. Bem interessante. Então, quando a gente chama uma função, ela executa as linhas de comando e retorna para onde a gente chamou. Só que pode ser interessante que a gente retorne alguma informação para quem chamou essa função. Então, nesse caso aqui, a gente está criando uma funçãozinha chamada área, que calcula a área de um círculo. Então, para calcular a área do círculo, o que a gente precisa? Do raio. Só que como a gente vai usar o valor de π, eu importei ali em cima, antes de definir a função área, o math. Esse arquivo math vai ter um monte de constantes matemáticas, como a π, além de outras funções que a gente pode usar também. E ali a gente fez o quê? A gente calculou para uma variável temporária, usando π e usando o raio que eu recebi como parâmetro de entrada, e retornei esse cálculo, πr ao quadrado, para quem chamou essa função. Então, quem chamar a função área vai poder armazenar o conteúdo da área desse círculo. Então, ele vai me passar um raio e ele vai receber a área do círculo. Aqui um outro exemplo. Eu posso retornar também valores booleanos, não só valores inteiros ou float, ou reais. Então aqui nesse caso eu estou vendo, eu quero descobrir se o valor de x que estão me passando, ele é divisível por y ou não. Então o que eu preciso saber é se o resto da divisão, que a gente vai usar o operador de porcento ali, de porcentagem, se o resto da divisão de x por y dá zero. Então se for zero, esse teste, eu vou retornar true. Se for falso, caso contrário, eu vou retornar false. Se a gente quiser melhorar um pouco esse código, ele está um pouco redundante. Por quê? Porque a gente está testando, fazendo um teste lógico. Se o teste lógico der verdadeiro, a gente vai retornar verdadeiro. Se o teste lógico der falso, a gente vai retornar falso. Então, o que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar esse código? Ora, a gente pode retornar direto o que ele nos informa, se é verdadeiro ou falso, se ele é divisível ou não. Então, esse código e esse fazem exatamente a mesma coisa, sendo que esse aqui é mais limpo, mais fácil de enxergar e com menos linhas. Então aqui agora um exemplo de uso. Então aqui eu estou chamando a função é divisível, passando um conteúdo
para x e para y, e aí informando se ele deu verdadeiro, informando se ele é divisível ou não. Aqui um exemplo bem legal. Então a gente tem dois arquivos. Aqui a gente vai aprender como é que a gente separa em arquivos também. E não só não criar só funções no mesmo arquivo .py. Então aqui nesse caso a gente tem dois arquivos. O matemática.py e o programa.py. Vamos dar uma olhada para ficar mais claro. Vamos dar uma olhada no Gini ali na nossa ideia. A gente tem aqui o arquivo matemática.py, que eu tenho uma função, duas, três e quatro. Então são quatro funções bem simples que fazem as ações básicas de matemática, as operações de soma, de subtração, multiplicação. Aqui tem um pequeno teste, porque eu não posso fazer a divisão por zero. Então, se for divisão por zero, nesse caso a gente está retornando já zero. E aqui a gente tem três programas diferentes que vão usar essas funções aqui. Então a gente tem três formas diferentes de usar. A primeira, a gente importa o arquivo, tem que ser o mesmo nome do arquivo py, eles têm que estar na mesma pasta. Se eles não estiverem na mesma pasta, você tem que colocar o caminho dele. Aqui vai ser chamada a função principal, vamos pedir qual é o primeiro valor, qual é o segundo, e a partir do arquivo que eu importei, com o mesmo nome, eu vou chamar a função que eu quero usar. Então nesse caso aqui a gente está subtraindo o valor de V1 pelo valor de V2 e mostrando o resultado. Então vamos executar aqui só para mostrar. Aqui a gente tem, ele está pedindo qual é o primeiro valor, está na linha 4. Então o primeiro valor é 10. Agora a gente está na linha 5, ele está pedindo qual é o valor que a gente vai armazenar na variável V2. Então eu vou botar o valor 3. Aí ele calculou o resultado através da função subtrai e o resultado foi armazenado na variável res, que foi mostrado na tela. Outra forma de fazer isso é importar também em matemática o nosso arquivo, mas dar um apelido. Então a gente pode usar essa palavra reservada a essa para a gente não ter que escrever um arquivo, o nome do arquivo inteiro. Então se for um nome muito grande, a gente consegue dar um apelido e na hora de chamar, a gente chama através desse apelido. Ou a gente pode dizer também, em vez de dar um import direto, a gente pode dizer, se eu quiser, porque eu posso ter um arquivo com muitas funções. Então, para não ficar pesado o nosso programa, a gente pode dizer aqui, a partir do arquivo matemática.py, eu estou importando apenas a função soma. Então, dentro do meu programa 3.py, eu vou usar somente essa função. Então, nesse caso, eu não preciso colocar o nome do arquivo que eu estou usando ali. Então, esse jeito aqui é um pouquinho melhor, principalmente em aspectos de desempenho. Voltando para os slides. Então aqui eu mostro as três formas. É muito interessante esse módulo Math, que é um módulo que tem um monte de função matemática, como seno, log. Então quem quiser dar uma olhada com mais calma, ele é muito útil. Principalmente para quem está cursando engenharia, e que vai fazer algum cálculo matemático, fazer alguma coisa nesse sentido. Essa é uma biblioteca que vocês podem dar uma olhada. No próprio site do Python, é bem interessante ver as funções que tem lá dentro e as constantes. Então, voltando assim para vocês, lá para a parte de algoritmos, que a gente estava resolvendo problemas, aqui em Python a gente também vai resolver problemas e durante essa playlist, as videoaulas, a gente vai usar essa técnica chamada top-down. Então, quando vocês tiverem um problema para resolver, primeiro vocês têm que tentar entender ele, ler ele com calma, estabelecer o objetivo que vocês querem alcançar. Então, o que vai ter que ser feito no final, quando eu executar o meu programa? O que eu conseguir atingir qual objetivo? Depois, como agora a gente sabe funções, a gente pode pegar o nosso problema, que a gente entendeu lá no passo 1, e dividir em partes. Então, ao invés de ter só tentar resolver o problema maior, eu posso tentar resolver problemas menores, que quando eu resolver cada um desses problemas pequenos, eu vou conseguir, no final, resolver o meu problema original. E eu sempre tenho que tentar subdividir esses problemas o maior número de vezes possível e, por fim, juntar todas essas pequenas partes que a gente vai usar para solucionar, para resolver, e vai nos dar a solução do nosso problema original. Então aqui a gente vai fazer agora um exemplo completo. Então vamos dizer que a gente quer criar um sistema que vai calcular as notas finais de todas as disciplinas de todos os alunos do nosso campus. Então, primeiro passo,
eu tenho que saber o que vai ser gerado, como é que eu vou resolver esse problema. Então, o problema vai fazer com que eu tenha que obter todas as notas de cada aluno de todas as disciplinas. Aí, a partir desses dados, eu vou calcular e vou exibir as notas finais deles. Então, o objetivo que eu tenho, que é o passo 2, o objetivo é exibir as notas finais de todos os alunos de todas as disciplinas. Agora, a gente vai dividir o problema em partes. Então, para eu conseguir passar por todas as disciplinas, eu vou ter que fazer um laço de repetição que passe por cada uma das disciplinas que eu tenho no campus. Cada vez que eu passar pela disciplina, eu vou calcular e vou exibir as notas finais dessa disciplina. Dentro de cada disciplina, eu vou ter uma série de alunos. Então, eu vou ter que ter mais um laço de repetição para percorrer dentro daquela disciplina todos os alunos que estão matriculados nela. Então, agora, entrando um pouco mais a fundo. Cada vez que eu tiver um aluno, eu vou ter que ler as notas dele, calcular a nota final daquele aluno e escrever a nota final dele. E, um pouquinho mais a fundo, eu vou, para cada aluno que eu tiver, eu vou ter que inicializar o somatório de notas dele, fazer um laço de repetição para perguntar todas as notas daquele aluno, ler as notas, fazer o somatório e calcular a média. Então, lembrando que sempre que a gente tiver um laço de repetição mais interno, enquanto ele não for finalizado, ele não vai sair para o laço de fora. Então, quais funções que a gente vai ter que criar? Vocês notam que normalmente quando a gente vai criar uma função, normalmente é um verbo. Então, é uma ação. Eu vou calcular uma média, vou somar. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso na prática. Eu vou precisar ter uma função para ler uma nota. Então, eu passo uma mensagem para o usuário, leio aquela nota e armazeno. Vou ter que ter uma função para fazer o somatório. Recebo uma nota, o somatório e retorno essa nota somada com o meu somatório atual. Uma função para calcular a média. Então, tenho minha soma e vou calculando a partir do total que eu tenho. Vou ter que ter uma função para mostrar a média final. Então, agora aqui implementando um pouco mais. Então, já complementando o que a gente tinha no nosso algoritmo, transformando ele em Python. Então, no passo 1 ali, a gente está definindo a nossa função principal, main. Eu estou usando como condicional para a parada desse primeiro laço de repetição um booleano, tem disciplinas, que inicialmente está com um verdadeiro, e só vai acabar quando ele receber falso. Depois a gente vai ter o próximo laço de repetição, que eu vou ter um outro booleano para ver se eu ainda tenho alunos na turma. Vou inicializar meus somatórios ali, soma, total, e usar um terceiro booleano, tem notas, que também vai começar com true. Agora ali em vermelho a gente está lendo uma nota de um determinado aluno. No passo 6 a gente está fazendo o somatório dessa nota com as anteriores dele, perguntando se tem uma nota a mais ou não, e somando no nosso contador de notas. Quando chegar finalmente, não tiver mais notas e chegar no passo 7, a gente vai poder chamar a função calcular média e mostrar a média desse aluno e seguir para as próximas disciplinas. Então aqui, só para complementar as funções que a gente tinha pensado em desenvolver, na ler nota a gente vai só mostrar uma mensagem que nos passaram, a gente vai ler o que o usuário vai nos informar, transformar para float, guardar na variável nota, retornar essa nota para quem chamou. No caso da soma, eu vou receber a nota e mais um somatório, somar esses dois caras, armazenar em total, retornar esse total. Na média, eu vou ter um somatório e vou ter um total de notas, um número de notas, e vou dividir essas duas variáveis, armazenar em resultado e retornar esse resultado. E o mostrar que é bem simples, mostrar a média, eu vou receber uma média final do usuário e vou mostrar ele na tela através dessa mensagem. E aqui o exemplo completo que a gente já desenvolveu. E era isso. Vamos tentar fazer um exercício só para ficar mais claro. Então, vamos fazer o exercício número 1. Vamos pegar aqui a ordem dele. Faça um programa que leia 4 números e mostre a soma e a multiplicação dos mesmos. Então, vamos abrir nosso editor aqui, a nossa IDE. Vamos botar um comentário. Vamos salvar ele. Vou salvar na área de trabalho. Então, exercício 1.py. Aqui já ficou em comentário. Então, vou ter que ler 4 números. O que vocês acham melhor? Ler cada um dos 4 números ou criar uma função que leia um número e chamar 4 vezes ela? É o que a gente vai fazer. A gente vai criar uma funçãozinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Bom, antes, vamos definir o main. Então, vamos fazer a nossa versão top-down. Né?
Então, primeiro, eu vou ter que ler os 4 números. Depois, vou ter que mostrar a soma. E depois, mostrar a multiplicação. Se eu tenho 4 números, posso fazer uma repetição para 4 vezes isso. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, vamos definir aqui. Ler número. O que vai receber como parâmetro de entrada essa função ler número? Uma mensagem. Então, essa mensagem é que vai aparecer para o usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é receber do número. Como é um número, a gente vai ter que transformar ele para float, vai usar o input, e a mensagem que nos passaram como parâmetro de entrada, a gente vai passar para o usuário. Finalmente, a gente vai retornar esse número. Aí, com isso, a gente já pode fazer essa operação aqui. Então, eu tenho o número 1, ler número. Qual o primeiro número? Vamos fazer isso 4 vezes. 2, N3, N4. A gente também poderia botar isso dentro de um laço de repetição. Mas não é o foco aqui agora. Então, vamos a funções. Agora aqui a gente tem que mostrar o somatório. Então, vamos definir mais uma função, já que a gente está aprendendo funções. Somar. O que a gente vai receber? Número 1, número 2, número 3 e número 4. E a gente vai retornar, nesse caso aqui eu não vou nem armazenar numa variável, já vou retornar direto. N1 mais N2 mais N3 mais N4. Então, eu já vou dar o print, já vou mostrar na tela, que a soma agora eu vou chamar a nossa função, somar N1, N2, N3 e N4. Eu estou chamando a função direta, não estou nem armazenando numa variável. Poderia armazenar, se eu quisesse. Posso fazer assim, ou armazenar o que ele está retornando para nós numa variável e depois só chamar na hora do print. E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, que é o multiplicar. A gente vai receber os 3 valores de novo. Vocês veem que aqui a gente não precisa ter N1, N2, N3, não precisa ser o mesmo nome que a gente tem na função main. Embora aqui seja N1, N2, N3, quando a gente chama a função somar, o que a gente está passando é o conteúdo da variável N1, da variável N2, da variável N3 e da variável N4. Então, se eu quiser chamar aqui de x, y, z e w, eu também posso. Embora, para a leitura do código, fica mais fácil de entender, para quem vai olhar pela primeira vez o código de vocês, usar, naquele caso ali, N1, N2, N3. Faz mais sentido do que usar x, y, z e w. E aqui, cuidado sempre. A gente começa a programar, a gente usa bastante copiar e colar, mas cuidado para não gerar algum erro. Multiplicação, chamar de resultado. Para deixar exemplificado, já vamos chamar ele ali. Então, de um jeito a gente vai fazer armazenando uma variável. Resultado da multiplicação. E aqui, resultado da soma. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser mandar um e-mail, tiver com alguma questão, não entendeu alguma parte, quem quiser também pode deixar um comentário ali, e quem quiser receber os próximos vídeos é só se inscrever ali no canal, clicar no curtir do vídeo, e muito obrigado pela atenção de vocês.